Muito boa tarde, bem-vindos todos e todas ao nosso curso virtual de História da América da Universidade Federal de São Paulo. Eu sou o professor Rafael Ruiz e hoje vamos falar sobre a terceira e última parte da aula 2, sobre a separação entre ética e política na modernidade. E especificamente, nesta aula, eu queria tratar com vocês do que se entendia no século XVI, no século XVII, por virtude. Eu vou fazê-lo de uma maneira própria, eu gosto de fazer assim. Eu vou procurar tratar a questão da virtude não a partir de conceituações ou de abstrações sobre o sentido, o significado da palavra, do termo virtude, mas eu vou ler para vocês a literatura da época, vou discutir a virtude a partir da Utopia de Thomas More, vou voltar sobre isso novamente, e depois de duas grandes obras que me parece que são assim fundacionais da modernidade, que seriam a Hamlet de Shakespeare e o Quixote de Cervantes. Eu vou procurar mostrar para vocês como essas obras olham e tratam a questão da virtude. Me parece que é a maneira mais fácil de entender o sentido e o significado das palavras no seu contexto histórico. Quando a gente vai para a literatura da época e verifica em que sentido o termo está sendo usado. Uma vez que a gente lê, a gente vê, porque a literatura permite ver as realidades narradas, né? A gente enxerga, mais do que a gente entende intelectualmente, a gente enxerga existencialmente os conceitos que são tratados. Então, esse é o plano da nossa aula. E eu queria retomar a questão no seguinte ponto. Eu falei na aula anterior que nós estávamos lidando no século XV, XVI, nós estávamos lidando com uma sociedade virtuosa, que não se separava a política da religião, da moralidade, e que, portanto, o bom político, o bom juiz, o bom rei seria uma pessoa virtuosa, precisava ser uma pessoa virtuosa. Então, é preciso entender o que significa que as relações sociais estejam baseadas numa ética de virtudes, né? Que toda a sociedade como um todo, toda a educação e todos os comportamentos e as condutas estivessem baseados numa prática ou não, né? Uma prática ou não das virtudes. A virtude, a diferença do valor, né? A virtude, disse na aula passada, é um ato, e um ato que, se for repetido, cria um hábito. Um hábito passa a ser uma estrutura de comportamento. E não apenas uma estrutura de comportamento, passa a ser uma estrutura de pensamento. A pessoa virtuosa, quem tem o hábito da virtude, assim como quem tem o hábito do vício, é alguém que pensa e que age a partir da coisa certa, a partir da coisa virtuosa, a partir do ato virtuoso. A pessoa virtuosa, assim como a pessoa viciosa, quer fazer a coisa certa ou quer fazer a coisa errada. Depende, né? Depende. Shakespeare vai falar, Hamlet vai falar que a questão mesmo é to be or not to be. Você é uma pessoa virtuosa ou você é uma pessoa viciosa. A partir daí que você vai agir. Então, a lógica desse sistema é que a ética é algo que se vê, não é algo que se discute, nem é algo que se ensina através de aulas conceituais ou de aulas, vamos chamar assim, programáticas ou conteudísticas, né? A ética se ensina através da arte, né? Através do teatro, através, como se fazia na Idade Média, através dos grandes vitrais, ou das grandes estátuas, ou dos baixos e os altos relevos que estavam nas catedrais, onde as pessoas olhavam e viam
os atos certos e os atos errados das pessoas e poderiam estabelecer um juízo moral e, inclusive, então, dessa forma, criavam e autocriavam uma consciência pessoal sobre o certo e sobre o errado, sobre o que convém fazer e o que convém evitar. Então, a partir dessa ideia de que a virtude é algo que se aprende quando é visto, quando é vista, More dizia, volto agora sobre a utopia para depois falar de Hamlet e do Quixote, More dizia que os utopianos educavam na virtude, né? E educavam através daqueles jogos de xadrez onde os vícios lutavam contra as virtudes, né? E a questão que se coloca, e ele explica, é, bom, mas então, o que é para ensinar? Como é que se ensina o que é certo e como é que se ensina o que é errado? E ele vai dizer que era muito simples, porque era simplesmente seguir a natureza, né? Os utopianos, eles eram naturalistas, eles seguiam o curso da natureza, porque eles sabiam que deixando a natureza agir livremente, né, sem impedir a natureza de seguir o seu próprio curso, de seguir a sua própria finalidade, a natureza se desenvolve bem. A natureza cumpre, realiza, né, a função para a qual ela foi criada. É o que nós vemos hoje, né? E agora com o confinamento, então vemos mais ainda, né? É como os índices de poluição diminuíram simplesmente porque a gente não sai na rua, porque os carros não estão na rua, porque a gente fica em casa, e o ar, em lugar de estar contaminado, está melhor. Você pode respirar melhor em São Paulo. Ou então a gente olha para o Amazonas e a gente verifica, né, que o que estraga o Amazonas é a ação humana. São as queimadas, são os cortes, a destruição, né? Se o Amazonas, se toda a Amazônia fosse deixada a si mesma, né? As árvores têm tudo para elas se desenvolverem, para elas darem fruto, para elas darem todas as qualidades benéficas que existem, né? Mas que a gente acaba destruindo, né? Mas isso é uma violência que se faz sobre a natureza, né? Então, o que Thomas More fala através da utopia é que os utopianos procuram seguir a lei natural, né? Eu vou ler para vocês esse ponto, que me parece que é bem interessante, né? Olha só, os utopianos nunca viram o homem em geral. Não existe um conceito do homem, assim como depois vão fazer os iluministas que vão falar sobre o homem, né? Existem homens particulares, homens de carne e osso, homens e mulheres de carne e osso, concretos, né? Então, na sua vida prática, os homens da utopia procuram guiar-se pela virtude, que não é mais do que viver conforme a natureza. E para isso Deus os destinou. Então, quando vai explicar, né, o que é a virtude, Thomas More explica que é viver conforme a natureza, é seguir a natureza. O homem que segue o curso da natureza é aquele que se orienta pela razão nos seus apetites e desprezos. E os utopianos definem a natureza como a vida conforme a lei natural. Essa ideia da lei natural vai ter uma grande discussão ao longo de todo o século 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Porque a lei natural nada mais é do que a própria criação feita por Deus. As coisas foram criadas de determinada maneira e elas se desenvolvem bem de acordo com a sua própria natureza, de acordo com as leis da natureza. Por isso Isaac Newton vai ficar estudando a natureza para descobrir as suas leis. Por quê? Porque, por um lado, vai se poder modificar a natureza, vai se poder entender melhor a natureza e aproveitar melhor a natureza e estragar mais a natureza a partir do momento que a gente conhece as suas leis. Mas também com relação ao ser humano, pode-se falar assim, porque quando o ser humano conhece a sua natureza,
ele pode, se ele quiser, porque ele é livre, é diferente. O ser humano é diferente de todos os outros seres da natureza. O ser humano pode, se ele quiser, aderir à sua natureza. Os utopianos educavam as pessoas para que aderissem livremente, para que gostassem de seguir a sua própria lei interior. Essa é a maneira de encarar a virtude, de entender a virtude no mundo da utopia de Thomas More. Mas será que isso era simplesmente uma questão utópica? Então, agora, para discutir melhor, para mostrar melhor a ideia de virtude e a ideia de natureza, eu gostaria de falar para vocês concretamente de Hamlet agora e depois do Quixote. Shakespeare, tanto Shakespeare quanto Cervantes escrevem no começo do século XVII as suas duas obras, 1600, pouco mais, pouco menos. E todo mundo sabe que a grande questão de Hamlet é to be or not to be. Agora, o que é importante entender é, reparem, Hamlet está preocupado com fazer coisas. Ele está preocupado com como é que ele deve agir, como é que ele deve se comportar diante do pedido que o espectro do pai lhe fez. O espectro do pai apareceu para ele e lhe disse que tinha sido cometido um grande assassinato contra ele, que o próprio irmão tinha matado ele e tinha casado com sua mulher. Tinha casado com sua cunhada, com a mãe de Hamlet. E o pai pede vingança. E Hamlet fica dividido. Quer dizer, o que é para ele fazer? E a questão que ele se coloca não é o que eu devo fazer. A questão que ele se coloca é quem eu sou. Ser ou não ser. Eis a questão. E aí, concretamente, ele vai se perguntar sobre o que seria mais nobre. Portanto, está se perguntando com relação a qual é a melhor virtude, qual é a melhor maneira de ser nobre, virtuoso. Nobre não é no sentido de nobre aristocrata, porque ele já é. Ele é príncipe da Dinamarca. Nobre no sentido de nobreza virtuosa. Ser ou não ser? Eis a questão. Será mais nobre nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja? Ou insurgirmos contra um mar de provações e em luta por-lhes um fim? Morrer, dormir, nunca mais. Essa é a questão que ele se coloca. O que é mais nobre? O que é mais virtuoso? Como ser uma pessoa mais virtuosa? Atacando ou resistindo? Então, como dizíamos na aula passada, sobre a questão do valor, sobre a questão dos valores, sobre a questão das políticas públicas, quais são os valores que vão ser aceitos ou não nas políticas públicas, a gente pode ficar discutindo horas. Mas com relação aos atos praticados pelas pessoas, a gente vê e a gente aceita ou não aceita. Vocês agora aqui estão assistindo a minha aula, estão vendo a minha aula e vocês aceitam ou não aceitam o que eu estou falando. Vocês gostam ou não gostam, vocês de alguma forma vocês julgam. Não, vocês podem, espero que vocês não me condenem, mas vocês julgam se o que estou falando é certo ou é errado, vale a pena, não vale a pena, é adequado, não é adequado, é útil, não é útil. Vocês emitem um juízo e é um juízo de consciência. Cada um na sua consciência emite um juízo. Isso fica claríssimo em Hamlet, com duas cenas concretas que eu vou falar agora, para mostrar precisamente como Shakespeare coloca como um dos valores da sua sociedade as virtudes concretas. A primeira cena é precisamente a cena do teatro. Hamlet não sabe, ele está na dúvida se a mãe e o tio mataram ou não mataram o pai, e aí ele contrata uns artistas e conta para eles uma cena de uma peça onde vai se representar uma situação muito próxima, muito parecida com o que parece que aconteceu com o pai. Os atores
vão ser convidados para o palácio. Hamlet, toda a corte, a rainha e o rei vão estar presentes, e Hamlet vai ficar de olho nas reações do seu tio e da sua mãe. E ele fala: se eles ficarem perturbados, é que eles foram culpados, porque a consciência está acusando. Agora, se a consciência acusa, é porque há uma estrutura viciosa ou virtuosa. É a conclusão que a gente tira a partir daí, dessa cena. Vou ler para vocês o raciocínio de Hamlet. Segundo ouvi dizer, quando uns culpados assistiam a uma peça, tocou-lhes tanto a alma a perfeição da cena, que proclamaram súbito seus hábitos maus. Pois o assassínio, embora não possua língua, externa-se com outra e milagrosa voz. Levarão os atores diante do meu tio algo de semelhante à morte do meu pai. Vigiar-lhe-ei o olhar, sondá-lo-ei ao vivo. Se se encolher, eu saberei que rumo seguir. Preciso de razões mais concludentes que essa. A consciência do rei se trairá com a peça. Então, Hamlet está vendo, ele está vendo ao vivo as reações do tio e da mãe. A ética se percebe vendo. Essa é a questão fundamental. A ética se aprende vendo. Por isso que Aristóteles fala da importância da tragédia, para educar moralmente o cidadão. Porque você vê os bons atos, as boas ações, ou você vê as más ações, os crimes, né? E você julga como bons os bons atos, né? E você julga como maus, como evitáveis os maus atos, né? Você se identifica, precisa ver também com quem que você se identifica. De fato, se você se identifica com o criminoso, é que talvez haja alguma coisa de torta no reino da Dinamarca. A outra cena também tem a ver com o ver. Né? É a cena do diálogo no quarto da mãe, quando Hamlet vai no quarto da mãe para torcer o seu coração, para fazer com que ela mude de atitude e se comporte e passe de uma situação viciosa para uma situação virtuosa. Então, primeiro Hamlet, começa a mostrar o retrato, né, o quadro do pai, né, dizendo: olha para meu pai, olha para esse homem, olha como ele é. E olha agora para o cara que está do teu lado, para o cara que está dormindo com você. Perceba a diferença. É uma questão de percepção, de ver. Né? E aí, ela fala: Hamlet, pelo amor de Deus, para, você está quebrando o meu coração. Não foi loucura o que eu exprimi, mãe? Ponde à prova e eu tudo voltarei a dizer palavra por palavra. Mas, pelo amor de Deus, não friccioneis vossa alma com essa ilusória unção de crer que é a minha loucura que fala, em vez da vossa falta. Perdoai a minha retidão estas palavras. Tal como estão estes nossos tempos, a retidão tem de pedir desculpa ao vício, curvar-se em estar à vênia de fazer-lhe o bem. Tal como estão as coisas, a virtude tem que pedir desculpas ao vício. As coisas estão tão corrompidas, está todo mundo tão corrupto na sociedade, que fazer um ato virtuoso é vergonhoso, dá dó. Você está marginalizado. É o que estava dizendo Hamlet para a mãe. E a mãe responde: Oh Hamlet, você partiu em dois meu coração. Hamlet responde: Oh, ponde fora a parte pior. Vivei mais pura com a outra metade. Boa noite, e não torneis ao leito do meu tio. Se não sois virtuosa, tentai ser. O hábito, esse monstro que nos devora a percepção dos maus costumes, contudo, é um anjo.
em que também nos dá a sotaina ao libre que cômoda se ajusta à prática dos atos bons e imaculados. O hábito pode ser um monstro que facilita muito a corrupção, os crimes, as más ações, mas pode ser um anjo que facilita e muito os bons atos. Somos livres. A mãe é livre. Ela pode fazer o que ela quiser. Ou ela pode repetir atos bons e ficar virtuosa, ou pode repetir atos maus e ficar viciosa. Essa é a visão, né, que eu queria trazer para vocês com relação a Hamlet. É uma sociedade, a shakespeariana, que está baseada no começo do século XVII, é uma sociedade que, para mim, nitidamente está apoiada, está baseada numa ética de virtudes. O que é preciso para que a sociedade e os laços sociais e as relações sociais, econômicas, políticas funcionem e sejam harmônicas, é preciso que as pessoas sejam virtuosas. Agora vamos pegar o Quixote, que também está escrito na mesma época. A Inglaterra é o lugar do poder inglês, né? Depois mais tarde vai ser o Império Inglês, mas já naquela época também passa a ser uma força econômica e política grande, né? com a Rainha Elizabeth, né? E a Espanha também já fazia um século que já estava sendo império, né? Então é no começo do século XVII que o Quixote é escrito. E vou falar principalmente de dois momentos. Um é bem simples, né, que é quando o Quixote, no capítulo 5º da primeira parte, ele responde de uma forma assim, até agressiva, né, para um vizinho dele que o está tentando ajudar, porque o Quixote está completamente no chão, caído, derrotado, acabado, né, e ele levanta, né, e o vizinho, o lavrador, tenta ajudá-lo, e ele fala: Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Essa é a tese fundamental do Quixote. Quem ele é não é o Alonso Quijana, é o Quixote. É um ser de cavalaria. É alguém que ele é o avatar dele. Ele é o seu próprio avatar. Ele é quem ele pensa que é. Isto é interessante, né? Quer dizer, poderíamos discutir muito sobre o aspecto, vamos chamar assim, do desconhecimento próprio, de se achar alguém que não verdadeiramente não é. Mas não vou entrar nessa discussão, né? O Quixote está numa situação, no capítulo 4, ele se encontra com uns mercadores de Toledo, né? E ele está começando os seus primeiros momentos pela Mancha, por Castela, né? E ele se enfrenta com os mercadores de Toledo e fala para eles que tem que jurar que a Dulcinea é a mulher mais formosa que existe. Os mercadores dão risada, ficam tirando sarro dele, nem conhecem a Dulcinea, falam que tem muitas outras mulheres mais lindas e mais formosas do que a Dulcinea. Ele se irrita, parte para cima com o seu cavalo, com a lança em riste para atacar os mercadores, só que o cavalo tropeça, ele cai no chão, ele é arrastado pelo cavalo. É uma vergonha, uma humilhação. E os mercadores vão embora dando risada. E aí no capítulo 5º aparece lá um vizinho dele que, puxa, o levanta, cuida, tira o pó, se preocupa com ele, e mesmo o Quixote volta, diz para ele: Eu sei quem eu sou. Quem ele é? Ele é alguém que quer viver as virtudes dos cavaleiros. Ele, fundamentalmente, o que ele quer é viver as virtudes. E o que ele fala num outro momento é que os tempos atuais, ou seja, o século XVII, o século que ele está vivendo, são séculos conturbados, perturbados, críticos, caóticos, precisamente porque não se vivem mais as virtudes. E o que ele tenta é resgatar isso, é passar a viver as virtudes que deveriam ser vividas. Essa é a questão fundamental dele. E quando
há um momento, né, já isso é na segunda parte, né? O Quixote tem duas partes, como vocês devem saber. Então, na segunda parte, ele promete a Sancho Panza que vai ser governador de uma ilha, né? E de fato, né, há toda uma comédia, uma tragicomédia em cima disso, né? Mas o fato é que o Sancho vai ser empossado como governador dessa ilha e o Quixote vai dar uma série de conselhos para bem governar, para ser um governador justo. Né? E é isso, eu acho que é muito importante ler esses conselhos com atenção, porque me parece que aí dão a justa medida, dão a justa dimensão de o que se entendia naquele momento como o ideal de justiça, o que significava ser um homem justo, ser um juiz justo naquele momento. Então, eu vou dar só os três primeiros conselhos, que me parece que são os mais importantes, são muitos conselhos. Eu vou dar os três primeiros conselhos e um outro conselho a mais que o Quixote dá. Não? Acho que com isso temos uma visão bem clara do que estou querendo explicar para vocês. Vou ler em castelhano que fica mais, me parece assim, que mais bonito. Primeiramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio, não poderás errar em nada. A primeira coisa que o juiz tem que fazer, ou que o príncipe tem que fazer, ou que o governador tem que fazer, é temer a Deus. E cita um texto do Antigo Testamento, né, que no temor de Deus encontra-se a sabedoria. Então, para a pessoa ser sábia, e essa é a principal virtude, né, a sabedoria não é uma qualidade, vamos chamar assim, intelectual. Né? A sabedoria é uma qualidade moral. Né? É uma sabedoria que nasce do temor de Deus, de temer ofender a Deus. É preciso querer viver a virtude, querer fazer a coisa certa para ser justo, para ser bom. Essa é a tese fundamental. E é o que o Quixote está falando precisamente para Sancho. A integridade e a honestidade de vida ou na conduta se apoia na percepção do temor de Deus. Interessante, né? Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Então, a segunda atitude necessária para um bom governo é o conhecimento próprio, que não é outra coisa do que a humildade. A humildade, quer dizer, a pessoa que sabe quem ela é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas tendências para coisas ruins, com suas tendências para coisas boas. É a pessoa que sabe essa luta interna que se dá dentro de cada um de nós entre o certo e o errado, o bom e o mal. Então é preciso se conhecer. Isso já vem de Sócrates. Aliás, acho que há uma obra magnífica, né, de Foucault, pouco conhecida, porque a gente fica estudando outras coisas do Foucault, né, mas se chama A Hermenêutica do Sujeito. Eu aconselho a todos vocês estudarem a Hermenêutica do Sujeito de Foucault. É uma análise muito bem elaborada sobre a ideia do conhece-te a ti mesmo. Como essa ideia do conhece-te a ti mesmo começa na civilização grega, vai se introduzindo através dos estoicos, dos epicúreos, no mundo cristão, no mundo católico. Né? E nessa discussão toda, me parece que há um dado muito importante que eu não ouvi em muitos lugares, né? Só vi mesmo em Foucault e agora recentemente no Papa Francisco, que é o conceito de parresia. Parresia, que é um conceito grego, que implica muitas coisas, mas como diz Foucault, principalmente implica a franqueza. É uma palavra que quase não tem muito sentido em português. A franqueza, o ser franco. Franco, lembra a Ville Franc, são as vilas francas
São as vilas livres, franco no sentido de livre, aquele que livremente é sincero. Ele não é coagido por ninguém, ele não é obrigado por ninguém. A virtude da parresia é aquela que nos permite, de uma forma voluntária e livre, abrir-nos aos outros, dar-nos a conhecer, falar sinceramente, dizer o que realmente pensamos, queremos e somos. Claro, isto é uma coisa assustadora, assustadora. A figura na literatura, a figura mais clara disto daqui, do meu ponto de vista, está no Idiota de Dostoiévski. É um grande livro. Vale a pena vocês lerem. O Idiota de Dostoiévski é uma personagem no século XIX que é absolutamente franca. Ela é simples como uma criança. Ela fala livremente o que ela acha, o que ela quer, o que ela sente, porque é um homem bom que é visto pelos outros como um idiota. É bem interessante e bem triste, bem doloroso. O que a sociedade burguesa faz com tudo isso? Na época de Dostoiévski, né? No século XVII, não é que todo mundo era franco, não é que todo mundo vivia a parresia, né? Mas era o valor dominante. Procurava-se e partia-se do dado de que as pessoas viveriam dessa forma porque temiam a Deus. O último conselho diz assim: haz gala de la humildad de tu linaje e préciate más de ser humilde e virtuoso que pecador soberbo. Acho que é o grande resumo do que estava falando até agora. Né? Quer dizer, fique orgulhoso da tua humildade de linhagem, né? E goste mais de ser humilde, virtuoso ou virtuosamente humilde do que um pecador soberbo. Né? Então, o importante, né, nesse mundo do século XVII é ser uma pessoa virtuosa. Uma pessoa virtuosa. O que se procura e o que se pretende e o que os clássicos, as obras clássicas da época nos dão como exemplo de pessoas, de heróis, de personagens importantes nas suas obras, são pessoas que têm defeitos, não são pessoas assim perfeitas. Hamlet não é uma pessoa perfeita, é um cara indeciso, um pouco perturbado. Há muitas qualidades boas e há muitas qualidades ruins em Hamlet. Mas ele quer se preocupar com uma única questão: to be or not to be? Quem eu sou? Eu sou um homem ou sou um rato? No fundo é isso que ele está se perguntando. Quem que eu sou? Como é que eu devo agir? Eu devo agir procurando fazer a coisa certa ou devo agir procurando fazer a coisa errada? E o Quixote também é um ser um pouco perturbado. O Cervantes nos diz do Quixote que de tanto ler livro ficou meio pacada. Mas, e ele, mesmo assim, procura viver conforme a virtude. E quando vai dar os exemplos e vai dar os conselhos para Sancho, vai dar os conselhos e exemplos de que procure ser um governador e um juiz virtuoso. Então, com isso, encerramos a aula 2, né, onde eu procurei mostrar para vocês a separação do político e do ético que se faz ao longo da modernidade e como, no começo dessa modernidade, o político e o ético estavam juntos. Né? Ser um bom político era uma decorrência de ser um bom homem, de ser um homem honesto. Era isso que queria ver nessa aula. Vimos em 3 partes. Com isto acabamos essa segunda aula. Eu sou o professor Rafael Ruiz e esse é meu curso virtual de História da América da Universidade de São Paulo. Muito boa tarde para todos e todas.